Olá, nós aqui de novo, na nossa jornada filosófica, continuando o nosso papo sobre sistemas integrativos e sistemas deformadores na filosofia. E começando hoje, a partir de um trecho da República, em que é uma descrição muito interessante, muito boa, e que eu pensei para fazer uma descrição de um estado deformado, e principalmente o que o Platão denuncia ou descreve uma democracia, mas que a gente tem que entender como uma demagogia, né? Um sistema demagógico, em que o povo faz o que quer de uma forma anárquica. Ou seja, nós estamos falando do entendimento de democracia do período platônico. Isso. Então, no entendimento do Platão, a cidade, né, as pessoas na cidade se comportavam dessa forma, né? Então ele vai dizer, né? Quando assim penso, uma cidade governada pelo povo e sedenta de liberdade tem à sua frente maus escansões, bebe a pura mais do que convém e se embriaga. Escansão era aquele sujeito que fazia a mistura da água com o vinho, né? Eles não bebiam o vinho puro, mas o vinho era muito forte, eles misturavam com água. Então, se eles não misturavam isso de forma apropriada, eles ficavam bêbados mais da conta, né? Colocava pouca água, né? Pouca água e muito vinho. Então, se os governantes não são muito condescendentes e não concedem a mais ampla liberdade, ela os acusa de traidores e inclinados à oligarquia. De fato, é assim que ela procede, disse o outro, né? Quanto aos cidadãos obedientes aos magistrados, ela os insulta como almas de escravos e que não servem para nada, mas louva os cidadãos que são iguais aos magistrados e os magistrados que são iguais aos cidadãos, pública e privadamente. Ou seja, os cidadãos e os juízes, né, que se comportam da mesma forma. Enfim, não é uma necessidade que em tal estado o espírito de liberdade se estenda a tudo? Como não? E que ele penetre, ó amigo, também nas casas particulares e que finalmente a anarquia acabe por implantar-se até entre os animais? E como podemos afirmar coisa semelhante, disse ele. Por exemplo, o pai se habitua a tratar o filho como seu igual e a temê-lo da mesma maneira o filho ao pai, e não ter respeito nem medo dos seus progenitores, para mostrar que é livre. E o meteco estrangeiro, né, torna-se o igual do cidadão, o mesmo acontecendo com o estrangeiro. De fato, assim sucede. Sucede assim e sucedem também outras pequenas coisas. O professor nesse estado teme os alunos e os adula. Os alunos zombam dos seus professores e também dos seus educadores. Em uma palavra, os jovens igualam-se aos velhos e disputam com eles em palavras e em ações. Por sua vez, os velhos, para agradar os jovens, tornam-se amáveis e brincalhões, imitando os jovens a fim de não parecerem desagradáveis e despóticos. É exatamente assim, disse ele. E aqui o máximo, né? O máximo que chega essa liberdade na multidão em tal cidade é que quando até escravos e escravas adquiridos no mercado não são menos livres do que aqueles que os adquiriram. E quase nos esquecíamos de dizer a que ponto chegam a liberdade e a igualdade dos homens para com as mulheres e das mulheres para com os homens. E aqui, né, fazia um adendo, uma explicação, né, que para o Platão ele colocava na República, né, na cidade ideal, uma igualdade de funções entre os homens e as mulheres, mas ele via uma diferença da questão física entre os homens e as mulheres. Então ele está dizendo aqui, colocar uma igualdade entre homens e mulheres aqui na dimensão física, que para ele é uma injustiça. Né? Por não fazer força se ela não tem estrutura para aquele tipo de força. Não tem estrutura física para aquele tipo de força, né? Então, assim, a mim pareceu como se fosse uma descrição do que está acontecendo hoje, né, na nossa sociedade. Né? É porque ele parte do princípio de que a tradição, uma geração educa a geração seguinte, que seria uma coisa meio óbvia, né? Você aprender com seu pai, você ensinar o seu filho, né? Isso era para acontecer mesmo, de fato. Mas quando isso se perde no processo, as gerações se misturam,
E aí vira um angu de caroço, porque a tradição que deveria guardar todo o seu conhecimento para transmitir para a geração seguinte, não guardou conhecimento nenhum, nem tem o que transmitir para a geração seguinte. E quando se depara com o filho, fala assim, eles estão tão iguais que o filho acaba atropelando o pai e não há mais hierarquia nesse plano de troca de entendimento da realidade. Exato, o pai não ensina o filho. Porque para ele é absurdo você falar em igualdade absoluta, como se coloca nesse plano que ele está descrevendo, nessa cidade demagógica, né? nessa democracia imperfeita, né? Então, quando ele fala quando se exige liberdade em demasia, ou seja, para ele existe liberdade em demasia, né? Uma liberdade absoluta, como se coloca aqui, ou seja, o valor absoluto é a liberdade, todos têm que liberdade, então tem que ser todos iguais, então se coloca a igualdade absoluta também. Então, para você ser livre, você precisa ser igual, não há diferenças, e você acaba passando por cima, inclusive, de diferenças constitutivas, como, por exemplo, a diferença biológica entre homem e mulher. E, além de que, o Platão era um aristocrata, né? Ou pelo menos de uma família nobre, e eles entendiam que essa nobreza era muito importante, porque estar com as condições básicas resolvidas permitiam que você tivesse tempo para pensar mais seriamente nas coisas que precisam ser pensadas com o tempo. Inclusive, né? De forma desinteressada, que é o que exige a filosofia. Exatamente. Essa ideia de aristocracia, ela não é coisa que morreu com Platão. Ela, até hoje, existe de forma distorcida. Nós confundimos hoje a aristocracia com oligarquia. Né? Nós confundimos a questão de uma nobreza, que muitas vezes nós estamos falando de nobreza no sentido material, né? Nobreza espiritual, nobreza de ações, até de méritos, né? E não de dinheiro, né? Então, oligarquia é o governo dos mais ricos, a aristocracia é aqueles mais nobres, né? Ou seja, o que teriam mais virtudes. E seriam referências até como educadores. Por isso a ideia de formar filósofos nas academias. Ele tinha essa ideia de sistematizar o ensinamento para que pudesse pulverizar isso da melhor forma possível, abrangendo o maior número possível de pessoas, para que você alcançasse uma sociedade organizada e com potencial para se desenvolver. Ou seja, o potencial de se desenvolver para Platão é o potencial do indivíduo se desenvolver enquanto ser humano, na sua dimensão humana e divina. Exato. Mas enfim, nós começamos com essa descrição platônica aí de um pequeno aspecto, né, do estado deformado, né, de um sistema deformado, de uma forma deformada de ver o mundo, né, vamos dizer até de um sistema nem filosófico, mas ideológico, aqui nesse caso, no sentido de que ideias que as pessoas adotam para ordenar uma sociedade. Né? Exatamente, e aí quando você vai percebendo um pouco da história, não mais, como já enfatizamos, lendo pela ótica do hoje, querendo entender o ontem, mas tentando usar os mecanismos do ontem para explicar aquilo que estava acontecendo naquele tempo, né? Mas você percebe que esse exercício para entender uma determinada realidade, ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Quando a gente falou do Hegel, né? O Hegel, ele é uma das referências da deformação, mas que nasceu bem antes. Se você pegar o Eric Voegelin, ele tem vários livros, eu trouxe até alguns aqui, mas um muito importante é essa era ecumênica, Fábio. E na era ecumênica ele vai traçando como que se deram as mudanças a partir de conquistas individuais, de pessoas que tinham uma meta, um desejo de poder. Cujo epígono, sim, o exemplo maior é Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande. Né? Exato. Então, Alexandre Grande, ele teve uma formação filosófica, inclusive, não é? Mas só que o que ele tinha como ideia? Dominar o mundo.
Né? E esse dominar o mundo é uma ambição que estava fora do parâmetro filosófico. Que já vinha do pai dele, né? Filipe já tinha essa pretensão, né? Pois é. Quer dizer que o filho continua a ideia do pai. Continua a ideia do pai. E aí, essa deformação grave, quando ele tenta se estabelecer de fato como um grande imperador, ele vai buscar o quê? As simbologias antigas e querer se revestir daquele entendimento de liderança religiosa ou divina, até teocrática, vira uma coisa artificial pra caramba, até um ponto se aceita, né? Algumas camadas sociais entendem aquilo como plausível, outras debocham, e ele não alcança a condição de ser um líder de algo que avance no tempo e se consolide. Tanto que o mundo grego era constituído por cidades-estado, ou seja, cada cidade tinha seu governo, né? Depois que aparece Alexandre o Grande, ele lança essa semente aí no mundo, né? No mundo ocidental, né? Ou melhor, ele inventa o Ocidente com isso tudo, mas depois que ele morre, esse império monstruoso não se mantém. Porque ele não tem solidez, ele não tem essa base necessária para a sua organização. Mas até aí o estrago já estava feito. Já estava feito. Porque o mundo da polis nunca mais volta, né? Não retorna mais, né? Aí você tem um exercício de adaptação no tempo de grupos que vão aos poucos tentando se fortalecer e em busca de novas revelações que voltam para o plano divino. O próprio cristianismo, alguns séculos depois, ele nasce desse processo de encontrar uma nova ordem dentro de um mundo, né? Em um mundo caótico, de impérios decepados, de líderes que tiveram seu momento de fama e depois caíram no buraco da própria tolice construída. Mas principalmente um mundo de indivíduos que estão não tem mais ligação a não ser cultural, como alguns, no caso dos judeus, por exemplo, cultural religiosa, indivíduos que não se identificam mais com a sua comunidade, que não se identificam mais com a sua cidade, não se identificam com a sua pátria, né? Então, mas aí você viu, você tem já uma revelação, vamos pegar o próprio pensamento cristão, uma revelação, uma Bíblia, um Velho Testamento, um Novo Testamento, toda uma regra de conduta que ela se fortalece. Não podemos dizer que não haja... Mas por quê? Porque apela para o indivíduo, né? Ou seja, a salvação do indivíduo, ou seja, todo o sentido que o indivíduo vai encontrar no cristianismo, né, que ele vai buscar ali e encontra, né, para aqueles que aceitam, é um sentido pessoal, né? Embora haja toda uma explicação e um colocar-se no mundo que faz sentido, né, através do divino, mas a salvação é individual. Né? Você já não tem mais aquela ordem social que está naquele passado. Inclusive o próprio judaísmo, que nos primeiros momentos era a salvação feita através do povo de Israel, que era escolhido, né? O povo era escolhido, os outros não eram, né? Depois ele vai se adaptando para, inclusive nessa mistura cultural com a própria filosofia grega, né? Na época do helenismo, tudo. Mas ele é escolhido porque ele se converte, né, Fábio? Então essa aceitação dessa luz divina. Mas é o povo como um todo, não o indivíduo. Não, claro. Que só depois, né? Depois do helenismo, depois da era ecumênica, que existe daí essa mudança no foco, né? Imaginem quantos impérios existiram nesses milênios, né? Nós estamos falando, vamos pegar de 2000 antes de Cristo, né? Que você tem Egito, Mesopotâmia, até a era cristã. Aí já se passaram 2000 anos, né? E depois você tem mais 2000 anos. Estamos falando de 4000 anos decepando, né, a ordem, decepando a ordem, ou uma ideia de ordem que se revela como algo verdadeiro. Por quê? Porque há desvios de conduta e de valores, ou seja, aquilo que o Platão tentava desenvolver, que era a virtude, a areté, essa virtude era exatamente visando que o homem abandonasse esse descontrole, esses desvarios, seja buscando
algo a qualquer custo, ou seja, desvirtuando o próprio ambiente filosófico para aqueles que precisam ou desejam encontrar algo de verdadeiro e de legítimo diante dos outros homens. Então, essa busca de uma verdade, ela acaba ela acaba se perdendo, ela vai se diluindo, até que, de repente, quando o homem perde essa convicção da revelação, ele vai buscar mecanismos individuais e fortalece ainda mais essa fragmentação, porque ele vai substituir Deus. Quando ele substitui Deus, ele interrompe um tempo. Sim, mas entre esses dois pontos, né, vamos dizer, o grande ponto, né, do que nós até hoje, né, em história nós chamamos de século de ouro, que é o século V a.C., em que nós ocidentais identificamos como um ponto de ouro na história mesmo, em que havia uma liberdade muito grande, individual inclusive, mas um ordenamento coletivo muito feliz e que trouxe grandes realizações culturais, artísticas, filosóficas, enfim, científicas, até o ponto em que há uma ruptura de tudo isso, né? Lógico, daí a gente passa pelo Ocidente, né? Pela invenção do Ocidente, em que existe aí a fusão, a fusão mesmo da mentalidade grega com a judaica cristã, né? E quando há o ponto de ruptura, né, que nós até estávamos falando no outro vídeo, que teria começado aí no Renascimento, né, até chegar nessa deformação que nós identificamos aí, não nós pessoalmente, mas no nosso papo aqui, né, no século XIX, né? Exato, porque a partir do momento em que você tem um ambiente deformado para o pensar e toda a simbologia já nasce deformada por excelência, as reflexões elas estão inteirinhas abobalhadas. Abobalhadas. Então, quando você entra numa academia hoje, se ela não tiver essa vocação para o mergulho, rompendo as camadas que a gente tratou nos vídeos anteriores, ela vai fazer traduções de pensamento com um ferramental comportamento inadequado e traz um Platão quando não é ditador, é homossexual, quando não é homossexual, é um cara que era platônico. De qualquer forma, não há o entendimento dessa dimensão em que ele está tentando preservar e que é de extremo valor para os dias de hoje e que nós também tentamos recuperar. As pessoas que pensam seriamente a vida, a existência, buscam exatamente isso, né? Quando se fala um pensamento conservador, o que está falando de um pensamento conservador? Não é um pensamento que conserva, é um pensamento que sabe dos perigos da intervenção radical de interesses escusos dentro de uma ordem que precisa se regenerar. E a regeneração de uma ordem não é só econômica, ela não é só política, ela não é só social, ela é metafísica. Então, a metafísica platônica, quando a gente vai em busca dela, a gente está vislumbrando esse norte da recuperação de um bem supremo. Nada de ingênuo nesse processo, muito pelo contrário, é tirar as amarras para que o mergulho aconteça na sua dimensão de maior liberdade possível. E não presa a uma simbologia doentia que corrompe todo o entendimento da humanidade. E que causa um empobrecimento porque nega uma dimensão que basta ter vivido alguns anos aí para a gente perceber de forma ou de outra, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que só em a nossa filosofia, né? Já dizia um antigo escritor inglês chamado Shakespeare, né? Por quê? Por mais que você não acredite em nada numa religião tradicional, né? Você sabe que existem mistérios, né? Exato, como eu falei, que o próprio que seria o metafísico. Exato, né? O Platão trabalha com isso. Quando a gente, tem algumas pessoas que vão na teoria não escrita de Platão, buscando algumas revelações sobre o início e o fim, você percebe que, independente da descoberta do início e do fim, que isso não acontece em nenhuma obra dele, há a transição, a passagem do homem que percebe esse infinito.
E esse infinito ele está lá em Anaxímenes, que é o apeiron. Então, Platão também vai buscar nesses pré-socráticos para tentar explicar o uno de Parmênides, o movimento de Heráclito, o sopro divino do Anaximandro. Então, toda essa linguagem dos filósofos fisicistas, em tese, no sentido de física como um cosmos, está inteirinho no pensamento platônico. Ele não deixa se perder essas grandes descobertas. Sim, mas ele reordena, né, de acordo com o seu sistema. Exatamente, por isso que a gente falou de sistema integrativo, fechando a nossa questão, que é bem legal, eu acho, para começar uma nova fase, mostrar um pouco essa ordem, como nós a entendemos, com base, digamos aqui, em Giovanni Reale, em Ernst Wegelin. Ok? Certo, então, legal, até o próximo vídeo. Legal.